Olá, internautas do Infra, bem-vindos para mais um Infra FM Talks. Hoje a gente vai receber aqui um executivo que eu tenho muito apreço por ele. Nós estamos falando do seu Fernando Sodré. Fernando Sodré, ele é o CEO da Límpidos, que é uma franquia de limpeza aí com quase 40 anos de mercado e que está aí trabalhando já há bastante tempo, trabalhando não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, aí na América Latina principalmente. Fernando, seja muito bem-vindo ao Infra FM Talks. E eu queria iniciar falando para você assim, né, o que a gente observa ainda, principalmente no mercado de limpeza profissional, é que tem muitas informações desencontradas, né, sobre esse tema. E eu gostaria que você esclarecesse para os nossos internautas aí pontos que você acredita são importantes que eles tenham consciência. Sim, com certeza, Léa. Obrigado, bom dia a todos, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar falando aí sobre um assunto tão importante como a limpeza. A limpeza realmente existe uma desinformação muito grande e eu acredito também que durante muitos anos, décadas, a limpeza sempre foi vista como uma coisa, às vezes um custo necessário, mas um custo, né? Então, as pessoas sempre olharam isso como uma coisa a ser reduzida a esse custo, nunca deram o devido valor. Eu acredito que com o passar desses últimos anos, onde a gente teve uma série de vírus, né, acontecendo, cada vez ficando mais evidente essa questão influenza, a própria dengue, H1N1 e agora a Covid, né? Diferente, né? Quer dizer, hoje é interessante que você está vendo até o executivo cuidando da limpeza, né? Não é mais só o facility. Hoje você tem praticamente o CEO cuidando da limpeza. Então, eu acho que isso mudou muito, né? A forma de encarar esse assunto. Pouco se fala sobre o impacto da limpeza no absentismo, o custo, o valor da limpeza nesse absentismo. Lá no exterior se fala nisso há muitos anos, e hoje no exterior um termo que se usa muito, que aqui não se fala muito, é o presentismo, né? Quanto o mal-estar das pessoas afeta o desempenho delas próprias, né? Quer dizer, segundo pesquisas, isso já existem números que indicam que a pessoa perde 1/3 do seu potencial de produtividade quando ela está com gripe, com dor de cabeça, com mal-estar e etc. Né? Antes de entrar um pouco falando sobre essa questão de entendendo a limpeza e a desinfecção, é interessante ver o impacto de uma contaminação, né? A Universidade do Arizona fez um estudo recente numa empresa com 100 pessoas, e onde eles inocularam 2 pessoas com uma simulação de um vírus, 2 pessoas no início do expediente, uma infectada na mão dela e outra infectada numa superfície. Em 4 horas, depois eles mediram, já tinha 52 pessoas da empresa infectadas. Então, você vê o poder de infecção pela falta do serviço de limpeza e sanitização adequada. Então, existe realmente muita confusão nesse sentido. Nós dividimos o tema limpeza e sanitização para as pessoas entenderem bem. Quando a gente fala limpeza, a limpeza seria uma coisa mais básica, seria passar um pano para você remover os detritos visíveis e as gorduras. Isso você pode fazer com um pano seco, e como seria num piso, seria a mesma coisa que você varrer um piso. Então, é um processo simples. Depois desse processo mais simples, vem o que a gente chama de sanitização. A sanitização é reduzir a quantidade de micro-organismos na superfície de forma que seja, vamos dizer, saudável para as pessoas. Então, aí entra um processo, por exemplo, em superfície, um processo úmido, onde você vai usar uma microfibra com detergente passando numa superfície. Isso não chega a ser uma desinfecção, mas é mais do que um processo seco. Então, primeiro vem a limpeza, que seria, vamos dizer, para a gente entender, poder separar bem. A limpeza seria quase que um processo seco, a sanitização seria um processo úmido, onde numa superfície você faz com um pano e detergente, ou lavando um piso, isso seria parte de um processo de sanitização. A seguir a isso, você tem, num grau maior, você tem o processo que a gente chama de desinfecção. E a desinfecção, o que é?
reduzir, matar os micro-organismos numa escala de 99,9%. Então, aí é a desinfecção. Mais do que isso, qual é o próximo passo depois da desinfecção? É a esterilização, onde você aplica um desinfetante com o objetivo de matar 99,99% dos micro-organismos. É isso. Sim. Muito bem. E assim, eu sei que vocês pesquisaram, né, e homologaram alguns produtos exatamente para tratar melhor essa questão da desinfecção e esterilização. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses produtos. Isso, a gente também precisa entender essa questão dos produtos, quer dizer, a gente também tem muita desinformação. Existem desinfetantes muito bons no mercado, mas a gente precisa estar muito atento aos laudos. Os laudos, eles indicam a diluição e o tempo de ação. Então, às vezes, a gente ouve pessoas falando, não, esse desinfetante é ótimo, 10 minutos ele precisa ficar 10 minutos na superfície. Mas que produto vai ficar 10 minutos numa superfície? O produto evapora antes disso. Então, são desinfetantes que não são para uso de sanitização de superfície. Eles são produtos de desinfecção de instrumentos hospitalares, onde existe a imersão. Então, se você tem um instrumento que fica imerso 10 minutos, ele vai ter o efeito desinfetante? Sim. Mas numa limpeza de superfície, onde a superfície fica úmida durante 1 minuto, você tem que ter produtos que tenham essa atividade em 1 minuto. E isso a gente tem que estar atento aos laudos. Os laudos indicam qual é a diluição e qual é o tempo, fora que dizem quais são os micro-organismos que atuam em cima, mas qual é o tempo de ação. Então, esse é um ponto que eu acho bem importante as pessoas entenderem isso. Tá. E fala um pouquinho, vocês lançaram também recentemente, né, o Fit-Out Surface, né? Fala um pouquinho sobre ele. Quando começou a questão a gente visualizou no início do ano isso, a gente começou a pesquisar fora do Brasil, pelo fato até da gente ter uma operação na Ásia, facilitou um pouco isso, saber que produtos estavam sendo usados na China naquela pandemia, e a gente, através do pessoal de Singapura, conseguimos ter notícia de que produtos eram, quais os princípios ativos, e fomos buscar isso. Então, hoje a gente atua basicamente com 3 produtos, um seria um quaternário de amônia, numa garantia de poucas horas, 48, 72 horas de ação, e os outros são outros produtos com durabilidade de 90 dias e de 365 dias. São produtos que ficam ativos na superfície e sujeitos, capazes de receber uma limpeza com detergente, vamos dizer, o produto de 1 ano, ele mediante laudos, inclusive de laboratório, não só do Brasil como do exterior, ele suporta 52 lavagens e continua ativo. E isso mediante testes que a gente faz com luminômetro à base de ATP. E esses produtos, eles são só trabalhados aí com toda a franquia da Límpidos, ou eles são comercializados também para o mercado? Não. Basicamente, a Límpidos está sendo a aplicadora a nível Brasil e também América Latina, nos outros escritórios que nós temos, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Panamá, México, Estados Unidos. A gente vem atuando, inclusive um case também, na Argentina nós fizemos o serviço de desinfecção da fábrica da Clorox na Argentina, que foi um case, né? Sim, e daí também desenvolvemos esse conceito que você perguntou do Free Touch Surface, que na realidade foi desenvolvido aqui no Brasil, que são adesivos impregnados com esse produto que nós temos, que é americano, que tem uma durabilidade, nós estamos usando de 90 dias, e ele fica colocado em pontos de alto contato. E ele tem uma atividade durante 90 dias. Isso está restrito somente a clientes da Límpidos, não vai ser vendido ao mercado. Tá, muito bem. Outra coisa que a gente tem visto muito, né, pessoal nebulizando muitos ambientes, né, para que as pessoas possam voltar aí no retorno. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são os cuidados que a gente tem que ter com relação aí a essa nebulização. É interessante isso. Nós tivemos até um caso recente de um cliente que estava com contaminação e
nessa fase de quarentena, trabalhando no escritório, poucas pessoas, e ele estava contaminado, e a funcionária da Límpidos, mesmo quando soube, quando nós soubemos, ninguém sabia, ela não quis ir mais, e o cliente quis apenas que se fizesse uma limpeza geral no escritório. É importante entender que a infecção, ela ocorre assim, de forma muito simples, muito difícil de você fazer. É difícil você limpar um local contaminado simplesmente com uma sanitização, não é possível, porque Sim. o local está contaminado e você não consegue atingir dentro de um escritório, num processo de sanitização, onde a pessoa está passando pano nas coisas, você não consegue garantir que aquele escritório vai estar absolutamente limpo. Então, para um processo efetivo de desinfecção, o ideal seria que você tivesse uma limpeza antes, e a limpeza, eu digo, uma limpeza seca, né? Só com a microfibra e retirando detritos, porque a gente precisa entender que na hora que vier a nebulização com a desinfecção, com o desinfetante, você não pode, não é adequado, principalmente no nosso caso, dos produtos que duram 90 dias ou um ano, não é adequado que você tenha um filme em cima da superfície. Então, se você passar um pano com detergente, você vai estar formando um filme. E isso, para o nosso produto, por exemplo, não é adequado. Agora, então, se você quer ter uma desinfecção no local, uma coisa efetiva, ela tem que ser feita por processo de nebulização. Não é possível você garantir uma desinfecção num processo de sanitização, porque imagine que num escritório você tem porta-canetas, você tem livros, você tem revistas. Como você vai garantir que todas essas superfícies estejam limpas e realmente descontaminadas, desinfectadas? Então, somente um processo de desinfecção vai fazer isso. E nesse processo de desinfecção, uma coisa também muito importante, o tipo de equipamento que se usa, quer dizer, a gente usa nebulizadoras eletrostáticas que são diferentes das nebulizadoras comuns. A nebulizadora eletrostática, ela gera uma carga elétrica na névoa que envolve todos os objetos e afasta as partículas uma das outras. Então, ele cobre aquela superfície de forma uniforme. Tá. E como que a gente pode ter certeza, por exemplo, que um ambiente ele está realmente limpo, sanitizado? Olha, a certeza você só vai ter fazendo testes. Então, por exemplo, nós temos, existem duas formas mais comuns de se medir a esterilização, a desinfecção de um ambiente. Uma seria a cultura, que é usado muito em hospitais, onde você tem as cubas de cultura e vai para os laboratórios e vê o que cresce ali. Isso é um processo lento, demorado, custoso, que não se aplica muito a escritórios. O que a gente mais usa na parte de limpeza comercial, e mesmo hospitalar se usa muito, até na indústria alimentícia é muito usado, é a medição por luminescência de ATP. Então, nós usamos luminômetros que, com utilização de suaves, que são aqueles cotonetes, nós coletamos na superfície com um cotonete e já colocamos no luminômetro, e ele vai medir a quantidade de ATP. ATP é a trifosfato adenosina, que é a carga de energia da molécula de proteína, quer dizer, se existe proteína na superfície, ele vai medir. E pela quantidade de ATPs é que a gente vai dizer se o local está dentro dos parâmetros aceitáveis ou não para aquele tipo de local. Você falou agora há pouco, né, a gente conhece já Límpidos há bastante tempo, vocês têm uma grande abrangência aí no Brasil inteiro, né, mas aí você falou que tem um franqueador na China, outro em Singapura, e que acabou trazendo aí para vocês, né, alguns posicionamentos, até para que todos trabalhassem aí o tema da Covid. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a abrangência da franquia da Límpidos, né, não só no Brasil, mas em outros países também. Hoje nós na Ásia estamos só na Índia, na realidade Singapura e China foi através de contatos de pessoas da Índia. Nós estamos muito presentes no Brasil, em todo o Brasil, de norte a sul, em todas as cidades, todas as capitais, enfim, e também na América Latina, quase todos os países. Nós só não estamos no Uruguai e no Paraguai, em todos os outros países nós estamos, Costa Rica, México, Panamá, Colômbia, Chile, Argentina, Estados Unidos, vamos começar em Nova York mais alguns meses agora, se não fosse esse atraso da Covid, a gente já estaria começando. Na Flórida a gente está bem presente e logo, logo para cidades mais do meio e norte dos Estados Unidos.
Tá. Normalmente, quando a gente está em ambientes de crise, né, muita gente às vezes acaba perdendo o trabalho e acaba virando um franqueador daí da área de limpeza. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se existe essa possibilidade, considerando que agora a limpeza não é mais só limpar com pano e rodo, quer dizer, nunca foi, né, para a gente trabalhar na área de limpeza profissional, né, mas que agora ela ganha aí, na verdade, uma característica mais de sanitização, né. Você acha que agora a limpeza ela vai ganhar uma relevância muito maior para os ambientes? Sim, eu acho que existe uma atenção muito maior. A gente sempre, quando atendia algum interessado nas nossas franquias, uma expressão que a gente sempre usava é que a limpeza é um mercado resistente à crise. Isso é uma máxima do setor no mundo inteiro e a gente sempre falava. Quando aconteceu, surgiu essa crise, essa pandemia forte, a gente até brincou, bem, agora que nós vamos ver se limpeza é realmente, até que ponto é resistente. E observando o que acontece com outros segmentos, né, segmento de alimentação, que realmente sofreu demais, segmentos de eventos, enfim, também, e ver que a limpeza, apesar de todos os problemas, todos os nossos franqueados estão operando com um pouco de redução, lógico, de 20%, 30% de redução, às vezes até 50%, em alguns casos de shopping até 100%, mas o lado, por exemplo, da desinfecção criou um negócio dentro do negócio que permitiu eles realmente se expandirem. Nós estamos agora, depois que começou isso, recebendo, teve um aumento crescente na busca de franquias, de pessoas nos contatando, porque buscando oportunidades de trabalho, oportunidades de negócio. Então a franquia realmente vai dar um bom empuxo aí com essa coisa. Que bom. Bom, agora para finalizar, eu queria, como você sabe, a maioria dos nossos internautas são contratantes, né, de serviços de prestação de limpeza profissional. Queria saber qual é a mensagem que você gostaria de passar para essas pessoas. Eu acho que sendo profissionais da área de facilities, profissionais da área de limpeza, entender o valor da limpeza, quer dizer, quanto a limpeza pode agregar, quanto ela agrega efetivamente, quanto ela influencia no bottom line da empresa. Eu acho que tem que se olhar por esse lado. Foi o que eu falei no começo, quer dizer, qual é o custo de pessoas que não estão vindo trabalhar e qual é o custo das pessoas trabalharem doentes, né? A gente presta atenção muitas vezes em coisas muito macro, mas a gente olha o desinfetante, olha isso, olha o protocolo, mas a gente na Límpidos está muito preocupado como é que a pessoa tira aquela luva, aonde ela lava aquela luva, como é que esses panos são dobrados. Nós vamos a um nível de detalhe um pouco mais maior, porque é aí que ocorre a contaminação. Então a mensagem que eu digo é assim, vamos valorizar a limpeza, vamos buscar contratação de serviços, vamos tentar entender como é que aquele serviço vai ser executado. Eu acho que a gente precisa começar a olhar um pouquinho melhor nisso. Muito bem. Fernando, foi uma alegria tê-lo aqui, tirando todas essas nossas dúvidas e também dos nossos internautas. Certamente aqui o pessoal vai começar a ter uma visão e vai ficar um pouco mais atento aí a esse detalhe, né? Na realidade, o sucesso de tudo está no cuidado com os detalhes, não é verdade? Exatamente, a gente fala, esse é um dos nossos valores, atenção aos detalhes. Então eu que agradeço, Léo, a oportunidade de estar falando para vocês, espero que tenha trazido algum tipo de informação que seja válida para todos e desejo uma boa semana, um bom retorno de quarentena aí para todo mundo. Tá bom. Muito obrigada, igualmente, Fernando. Tchau, obrigado, El.